Bom dia, minha gente! Como é que vocês estão? Quarta-feira, hoje a gente vai falar sobre as feridas emocionais que te impedem de crescer. Tem gente que acha que tá travada, que tá paralisada, que não consegue agir porque é insegura. Mas, na verdade, essa insegurança tem um nome. Essa insegurança, ela vem de você tá muitas vezes tentando se proteger de algo que aconteceu lá atrás. Só que daí você estuda, você se esforça, você faz de tudo para crescer e mesmo assim sente que tá sempre ali voltando pro mesmo ponto, né? Voltando a estaca zero ou pior, nem saindo do lugar. Por quê? Porque tu não consegue agir. E às vezes tu até te engana pensando, bom dia, Daia. Te engana pensando que é falta de vontade, que tu não é capaz, e aí tu fica te contando várias mentiras aí. E isso é muito ruim, porque tu te culpa, e a culpa frustra demais, né? Mas, na verdade, não é nada disso. Não é falta de vontade, não é falta de capacidade, na maioria das vezes não é nem falta de conhecimento. É a dor tentando aí te segurar. Hoje a gente vai falar aqui sobre as 5 feridas emocionais de uma forma bem rápida mesmo, mas para trazer essa clareza de que tu precisa entender que se tu não está conseguindo fazer o que tu sabe que tu precisa fazer para realizar o que tu quer, se as tuas ações não têm congruência com o resultado que tu busca, existem bloqueios aí. E as feridas emocionais, elas acontecem geralmente lá na infância, né? E elas vão causando esses bloqueios. Então, tu passa a não conseguir mais agir. E aí vem aquela incongruência de eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, eu quero realizar isso, mas eu não faço as ações que me levam a esse lugar. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, só que eu faço tudo ao contrário. Eu como mal, eu como errado, eu como doce, eu não faço exercício físico. Por quê? E aí fica aquela dor e aquela culpa, porque eu queria estar fazendo diferente, eu tenho planos diferentes, mas eu não consigo agir por aquilo que eu busco. Quando isso acontece, é porque existe um bloqueio emocional aí. E esse bloqueio, ele vem das feridas. Então eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma delas para vocês poderem até se identificar de certa forma e entenderem quais dessas feridas pode estar aí impedindo o teu crescimento, impedindo os teus resultados. A gente tem 5 feridas emocionais, que é a ferida da rejeição, do abandono, da traição, da injustiça e da humilhação. Geralmente, 2 delas são mais fortes. Bom dia, tia linda! 2 delas são mais fortes. E vocês vão ver que vocês vão acabar se identificando um pouco com todas, sempre. Mas 2 são as mais fortes, são aquelas que de fato aí estão te travando, te paralisando e impedindo que tu tenha aí os resultados que tu busca. A primeira delas, que a gente vai falar aqui, é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição traz aquela frasezinha sabotadora aí na tua mente de eu não sou suficiente. Essa ferida, ela nasce geralmente quando tu aprendeu lá atrás na tua infância que para te ser amada tu precisava agradar. Então hoje, na vida adulta, o que tu faz? Tu evita se expor, tu teme não ser aceita,
Por quê? Porque o medo da rejeição é muito forte. Tu te sabota antes mesmo que outro tenha a chance de te rejeitar. Então tu acaba que tu mesmo se rejeita. Por tu se rejeitar, tu não se dá nem a oportunidade. Mas aonde que vem essa ferida? Uma coisa muito importante da gente entender é que as feridas emocionais, elas não acontecem só por coisas muito graves que aconteceram lá na nossa infância. Porque sim, existem fatos, a gente ouve muitas histórias de coisas mesmo traumáticas, de acontecimentos muito fortes que acontecem com as pessoas. Mas não são só esses acontecimentos muito trágicos, muito marcantes, que fazem a gente desenvolver uma ferida emocional. A criança, ela não tem maturidade o suficiente para entender até mesmo as coisas que elas sentem, as coisas que acontecem. Então, só para vocês entenderem aqui de uma forma bem simples, às vezes algo muito simples e de fato não foi algo que os pais fizeram propositalmente, causou uma ferida emocional numa criança. Mas a maneira como essa criança se sentiu diante daquele fato. Então, um exemplo bem simples que eu gosto de dar é que, por exemplo, uma criança que foi, não é nem esquecida na escola. A mãe precisava buscar ela e se atrasou por alguma coisa que aconteceu. Algum fato no trabalho, o pneu do carro furou, algo semelhante. 5 crianças diferentes podem ter ferida emocional diferente em relação ao mesmo fato. E aí, quando eu trago esse exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, uma criança que a mãe demorou lá 15, 20, 30 minutos para buscar ela na escola depois do horário, porque aconteceu alguma coisa. Então, sei lá, furou o pneu do carro. A mãe atrasou, demorou para chegar. Diante desse mesmo fato, se a gente tiver ali às vezes 5 crianças diferentes, cada uma delas pode desenvolver uma ferida emocional diferente. Por quê? Porque a ferida vai ser desenvolvida não pelo fato em si, mas por como essa criança se sentiu. Então, por exemplo, uma criança, ela pode ter se sentido rejeitada pela mãe. Nossa, minha mãe foi resolver as coisas dela, isso é mais importante do que eu. Se sentiu deixada de lado. A outra criança, ela pode ter se sentido abandonada. Nossa, fiquei abandonada aqui. Minha mãe não veio me buscar. Outra criança, ela pode ter se sentido humilhada. Que vergonha. A mãe de todo mundo veio buscar, menos a minha. A outra, ela pode ter se sentido traída. Nossa, não é... Como que a minha mãe foi fazer isso comigo? Me deixar aqui esperando, todo mundo foi embora e eu fiquei aqui. E uma outra criança pode ter se sentido ali injustiçada. Nossa, não é justo. A mãe de todo mundo veio, menos a minha. Então não é o fato, é como a criança se sentiu. E por isso que às vezes algo muito simples pode causar um trauma muito grande, porque naquele momento a criança, ela não soube administrar aquilo que ela sentiu. Quando uma pessoa adulta vê ali os reflexos de uma ferida da rejeição, por exemplo, pode sim ter sido algum fato muito forte que aconteceu na infância, mas pode também ter sido um fato bem simples como esse que eu citei aqui. Concordam comigo que a mãe não tinha intenção nenhuma de não buscar a criança ou de deixar ela ali esperando? Mas imprevistos que acontecem na vida, né, normal de todo adulto. E muitas vezes a gente adulto até olha para esses acontecimentos e pensa, isso aí não foi nada, né? Hoje, às vezes até algo mais sério que aconteceu. Mas a gente se olha adulto e pensa assim, aquilo lá não foi nada, já passou, já resolvi. A nossa parte consciente, que é 5%, pensa assim, nossa, eu já sou adulta, isso aconteceu quando eu era criança, tá tudo bem. Só que o que a gente acaba esquecendo ou nem sabendo às vezes, que o que comanda a maioria das nossas ações é a nossa parte inconsciente.
que é 95%. Esses 95%, eles têm muita relação com o que aconteceu e que a gente ainda não curou. Então, esse sentimento de rejeição lá da infância, geralmente, ele não vai conseguir ser resolvido só com esse 5% de conhecimento e consciência que a gente tem. A gente precisa, de fato, entrar lá na parte mais emocional, mais profunda, do inconsciente, do que essa criança passou e que hoje ainda está refletindo na vida adulta dela. Por isso que, às vezes, a gente sabe o que precisa fazer, quer fazer. A nossa consciência sabe, nossa, para eu ter esse resultado aqui, eu preciso fazer isso aqui. Mas sem saber nem explicar, tu não consegue fazer. Por quê? Porque tu já tá ali no modo automático e esse teu 95% aí do inconsciente é o que está controlando tudo. Como que a gente faz para mudar isso? Aí existe um processo de desbloqueio emocional, onde a gente vai passar ali por uma consciência primeiro de entender por que tu te sente assim, então qual é a raiz emocional que causa isso, e num processo de enfraquecer esse bloqueio para que ele não te paralise mais. Então vamos falar aqui agora que vocês entenderam um pouquinho aí de como tudo funciona e o porquê muitas vezes tu quer fazer as coisas, mas não consegue. De fato é algo que sozinho a gente não consegue nem identificar. Tu precisa ali de um método, de um passo a passo, de um processo para identificar e para aprender a gerenciar isso. Não só na consciência, porque só a consciência não vai resolver, mas tu precisa de um processo profundo, onde tu vai ter um passo a passo ali para dentro da tua rotina, dentro do teu dia a dia, tu aprender a mudar o teu comportamento, enfraquecer esse bloqueio e de fato que isso não te trave mais. Então a primeira ferida que a gente falou aqui foi a da rejeição, que vem aquela sensação, né, de eu não sou suficiente. Essa ferida nasce quando tu aprende lá na infância que para ser amada tu precisa agradar, e aí tu acaba querendo agradar todo mundo. Por querer agradar todo mundo, tu evita se expor, por exemplo, porque e se eu falar aqui o que eu penso e não agradar as pessoas? Aí existe esse medo, e esse medo faz o quê? Ele paralisa, né? Quantas vezes tu mesmo aí deixou, talvez, de gravar um vídeo, de postar um conteúdo que tu fez, ou de cobrar o valor que tu queria cobrar, que tu sabe que teu trabalho vale, mas com medo dessa possibilidade de levar um não, ou de não agradar as pessoas, tu acabou te encolhendo. E aí tu não postou o vídeo, tu não fez o vídeo, tu não postou o conteúdo e tu não aumentou o teu preço. Quantas vezes? E aí a gente olha e parece algo tão simples, mas não é simples não. De fato é muito profundo e precisa ser olhado, porque não é nem justo tu ficar aí paralisada, sem resultado, muitas vezes te culpando, achando que tu é um erro, achando que tu está errada. E isso desgasta a gente demais, né? Drena a nossa energia, inclusive. Quando tu pode olhar para isso e resolver. A próxima ferida que a gente vai falar aqui é do abandono. Qual é a frasezinha que vem na cabeça? Uma das frases, né, de quem tem essa ferida. E se eu não for suficiente? Vão me deixar, vão me abandonar. Essa ferida, ela causa muita dependência emocional. É aquele medo de ser abandonado. Então, muitas vezes a pessoa deixa de fazer as coisas para ela, para fazer dos outros, com medo de ser abandonada. Com medo de ser abandonada, eu acabo me abandonando. Quando tu te abandona, concorda comigo? Que tu não vai fazer as coisas que tu sabe que tu precisa fazer para conquistar o que tu deseja? Por quê? Porque tu precisa agradar os outros, tu precisa suprir ali uma necessidade que tu acha que é possível suprir, colocando nos outros e tirando de ti muitas vezes. Então tu te abandona. Essa dependência emocional aí é como se fosse um buraco, tu fica tentando preencher com coisas externas, mas não é possível.
porque a gente só consegue preencher esses vazios, esses buracos que a gente tem aí, dando pra gente aquilo que ninguém mais pode dar. Então, se existe uma pessoa no mundo que não pode te abandonar, é tu mesma. Quando tu tá com essa ferida aí, é o que tu faz. E aí é claro que tu não vai ter resultado, é claro que tu não vai conseguir agir, porque tu tá totalmente desconectada de ti mesma, né? Quando a gente tem qualquer dor, então, independente da ferida emocional aí que tu te identifica, vai ter essa desconexão. Uma pessoa bloqueada emocionalmente, ela tá totalmente distante dela mesma, desconectada. Ela tá vivendo no automático e ela não está presente na própria vida. E aí a gente realmente não consegue agir. A pessoa que tem a ferida do abandono, ela quer se doar demais, ela quer resolver tudo pros outros, só que ela esquece dela. É aquela pessoa que muitas vezes tem ali um projeto, mas ela vai deixar o projeto dela de lado e ela vai ajudar todo mundo. Aí quando ela pensar em vir pro projeto dela, ela já tá cansada, ela não tem mais tempo. E o pior, né, é que ela faz isso com medo de ser abandonada, com medo de ser esquecida, mas ela acaba se abandonando e se esquecendo. E aí, qual é o sentimento que vem? Sabe aquele sentimento de eu faço tudo pra todo mundo e ninguém faz nada por mim? Aí é tão desgastante isso, porque a pessoa fica com aquele sentimento de eu faço tudo pra todo mundo, ninguém faz nada pra mim. Muitas vezes a pessoa nem pediu pra te fazer, mas tu tem essa necessidade de fazer. E o sentimento que fica pra ti é de que as pessoas estão te devendo algo. Então fica aquele sentimento de cobrança de eu faço tudo pros outros e ninguém faz nada pra mim. Quando na verdade quem deveria estar fazendo por você era você mesma. Isso é muito desgastante, né? E na prática, por que que isso te trava de crescer profissionalmente, né? Porque tu acaba aceitando, sabe aqueles clientes difíceis demais, que não querem fazer a parte dele? E aí tu fica ali se esforçando e não tem retorno. E aí tu não cobra o preço que tu precisava cobrar. Tu é aquela pessoa que acha que tem que estar sempre dando desconto. Em resumo, tu fica carregando ali o peso de todo mundo e termina como? Esgotada, sem energia para si mesma. Então é aquela sensação de que tu não tem mais nem força para fazer as coisas. E, na verdade, tu tá colocando a tua energia no lugar errado. Em vez de cuidar de te priorizar, de fazer as tuas coisas primeiro, para daí sim, se sobrar tempo, estando bem, tu poder ajudar outras pessoas, tu faz o caminho inverso. Então tu dá toda a energia que tu tem para todo mundo e para ti não sobra nada. A terceira que a gente vai falar aqui é a ferida da humilhação. Qual é a frasezinha que sabota mais aí quem tem essa ferida? E se eu errar, vão rir de mim. Se eu errar, eu vou passar vergonha. Aí, lembra aquele fato que aconteceu lá na infância? Minha mãe me deixou aqui, todo mundo foi embora e eu fiquei aqui sozinha. Que vergonha! Imagina se eu errar e se rirem de mim. Eu vou sentir aquela dor de novo, aquela vergonha de novo. Eu vou reviver aquela dor. Inconscientemente, o que acontece? O nosso cérebro quer nos proteger de reviver aquela dor. Então, se eu desenvolvi lá na infância a ferida da humilhação, hoje eu tenho pavor de sentir vergonha. Se eu errar, vão rir de mim. Então eu nem faço. Eu não faço live, eu não faço vídeo, eu não posto conteúdo. Eu nem vou aparecer aqui para falar nada, porque vão rir de mim. E eu não quero que isso aconteça de novo. É a parte consciente que tá pensando desse jeito? Não. Normalmente a nossa parte consciente até sabe. Eu vou fazer aqui meu trabalho, né? Não vou me preocupar com o julgamento dos outros. Geralmente quem ri de mim é quem ainda nem tem resultado, então pra mim não faz diferença nenhuma. Só que isso é 5%, né? A consciência é o que a gente ouve falar. Mas e os 95% que tá comandando tudo ali?
que é a dor, que é essa ferida, com medo de viver isso de novo. Essa ferida, ela faz tu se esconder atrás da perfeição. Então tu tem aquele sentimento de, quando tiver tudo perfeito eu começo. Só que isso é um engano muito grande, né? Porque para começo de conversa, perfeito não existe. A gente consegue se tornar excelente no que a gente quiser, mas é com treino, é errando, é ajustando. Nunca vai ser perfeito, e começar perfeito, pior ainda, é impossível. Porque enquanto a gente não começa, a gente não melhora, a gente não ajusta. Então, perfeição faz o que com a gente? Só paralisa. Então eu fico naquela de, quando eu tiver o melhor, a melhor câmera eu faço, quando eu tiver o melhor cenário eu faço, quando eu fizer aquele curso lá que me falta, quando eu tiver tal e tal coisa, quando tal coisa acontecer. E a gente fica buscando essa perfeição que não existe e acaba não fazendo nada. E aí, tu gostaria de fazer, por exemplo, uma live quando tu estiver totalmente pronta, impecável. Só que, gente, pra gente chegar a fazer uma live razoavelmente boa, a gente tem que começar fazendo aquela horrível. Sabe aquela primeira que te deu dor de barriga, que tu passou mal, que tu tinha medo de não saber o que falar, que tu ficou muito nervosa, que talvez tu falou até besteira lá de tão nervosa que tu tava? Enquanto essa não acontecer, aquela maravilhosa não vai acontecer também. Então, se tu ficar esperando ficar impecável, tu nunca vai começar. Tu nunca vai ter resultado. Porque o que vai te tornar boa em qualquer coisa é o treino. É aceitar ser iniciante, é aceitar esse teu início, é aceitar ter a humildade de aprender, de errar, de ajustar. Vai melhorando, faz de novo, vai identificando os teus erros, onde tu pode melhorar. É assim que a gente cresce. E quando uma ferida emocional como essa, da humilhação, que tu fica ali buscando a perfeição e tu não começa nunca, como é que tu vai crescer? O nome já diz, né? Crescer profissionalmente. Tu precisa começar de algum lugar. Se tu está começando, tu é iniciante, tu tá na estaca zero, concorda comigo que a chance de no início tudo sair maravilhosamente bem é bem pequena? A gente tem que aceitar passar por aquele primeiro atendimento que vai ser ruim, por aquela primeira live que vai ser ruim, aqueles primeiros conteúdos que vão ser ruim, aquelas nossas primeiras falas que vão ser ruim, pra gente fazer de novo, ajustar, melhorar e aí se tornar muito boa nisso. Entenda, tu pode se tornar excelente em qualquer coisa que tu queira fazer, mas tu precisa começar. Começar desse princípio de que, primeiro, perfeito não existe, né? E o medo de ser julgada, ele te impede de experimentar, de testar, de se posicionar, de dar a tua opinião. E às vezes tu é aí uma terapeuta, uma mentora, uma profissional no geral que tem muito conteúdo, que tem um ótimo atendimento, mas vive se apagando. Por quê? Tu não vem aqui falar do teu trabalho. Quantas pessoas talvez precisam da tua ajuda, precisam do teu trabalho e elas nem sabem que tu existe porque tu não está aqui te posicionando. Tu não posta, tu acha que se tu fizer isso, tu vai passar vergonha, que tu vai errar. Quando, na verdade, às vezes, aquele teu pior conteúdo, aquela tua pior live, aquela tua pior fala ia ajudar uma pessoa. E essa pessoa tá lá, precisando de ti. Quando a gente não cuida das nossas feridas, quando a gente deixa que todas essas dores continuem nos paralisando, nos bloqueando, a gente acaba prejudicando não só a gente acaba prejudicando várias pessoas também que precisam de nós. Então eu quero que tu reflita aí quantas vezes talvez tu se aceitou aí ficar apagada para não incomodar, para não passar vergonha, para não correr o risco de
sofrer de novo, de sentir essa dor de novo. A próxima ferida que a gente vai falar aqui é a ferida da traição. Quem tem a ferida da traição não consegue confiar em mais ninguém. Inclusive não consegue confiar em si mesmo, né? Essa ferida, ela cria ali uma proteção de controle. Então eu quero controlar tudo, eu quero dominar tudo, só que não tem como, né, gente? A gente só consegue controlar as nossas reações diante dos fatos, as nossas reações diante do que as pessoas nos fazem, por exemplo. A gente não consegue controlar as pessoas, as atitudes das outras pessoas, as situações que muitas vezes vão acontecer. Quem tem essa ferida, ela cria ali um controle absurdo e ela quer dominar tudo. Então ela desconfia de tudo, ela desconfia de parceria, ela duvida de quem tenta ajudar ela. É aquela pessoa que te pergunta uma coisa e tu vai responder e ela vai duvidar da tua resposta. Esse controle, que é meio que disfarçado ali de força, é na verdade o quê? Uma forma de proteção, de evitar ser ferida novamente. Aí a gente volta lá naquele exemplo. Sabe aquele exemplo que eu dei lá da mãe que deixou a criança esperando na escola? Eu me senti traída pela minha mãe. Eu não quero sentir isso de novo. Então, ela não quer se sentir traída de novo. E para não se sentir traída, ela acaba se traindo. Ela acaba traindo a própria confiança. Como é que a gente trai a nossa própria confiança? Quero ter tal resultado. E eu faço o quê? Não faço. Eu não posso confiar em mim. Eu preciso me provar o tempo todo que eu não sou de confiança. Então eu quero fazer algo, eu prometo que amanhã eu começo e eu não faço. Então a pessoa que tem a ferida da traição, além dela trair a si mesma, as suas vontades, não respeitar essas suas vontades, não conseguir confiar nela mesma porque ela fala uma coisa e faz outra, ela também não confia em ninguém. E ela busca sempre ter esse controle. Aí reflete aí se tu, talvez, já não falou muitas vezes ali que eu prefiro fazer sozinha. Por quê? Porque tu sabe que no fundo ninguém ia conseguir fazer como tu? Ou, no fundo, tu tinha ali o medo de se decepcionar de novo? Então é melhor eu fazer sozinha do que aceitar a ajuda daquela pessoa que talvez tá ali pra me enganar, que eu não posso confiar. Quantas vezes tu quis fazer sozinha aí, com medo mesmo de se decepcionar com as outras pessoas? Só que normalmente tu é a pessoa que mais tá te decepcionando, né? E a próxima ferida que a gente vai falar aqui é da injustiça. Quem tem a ferida da justiça pensa assim, tudo é injusto. Então, ninguém reconhece o que eu faço. É aquela ferida que te torna uma pessoa muito rígida. Por quê? Tu te cobra demais, tu quer fazer tudo certo, tu sente raiva quando tu vê que tu fez menos do que tu acha que tu poderia fazer. Tu sente raiva até de quando tu vê alguém crescendo. E é inconsciente isso, tá, gente? É claro que não é por mal. Mas tu vê aquela pessoa lá crescendo muito rápido. E tu fazendo aqui, não crescendo nada. O que tu sente? Que é injusto. E aí tem até aquelas falas, né? Fulano só conseguiu tal coisa porque teve sorte, porque teve ajuda, teve apoio. É aquele sentimento de injustiça, né? Como se, eu não consigo porque o mundo é injusto, né? Comigo as coisas não dão certo. É aquela sensação de injustiça mesmo que te deixa amarga, sabe? Cansada. Como se o mundo inteiro tivesse te devendo algo. Tipo, tu não consegue. Por quê? Porque as pessoas são injustas contigo, o mundo é injusto contigo, as circunstâncias são injustas contigo. Quando, na verdade, né, quem está sendo injusta contigo é tu mesma. Porque muitas vezes tu tá aí se deixando levar, né, por essa dor.
e não acreditando em ninguém, muito menos em ti. Quando tu não acredita em ninguém, quando tu não acredita em ti, tu nem vai fazer as coisas que tu precisa fazer. Afinal de contas, tu não acredita. Pra que eu vou fazer se eu nem acredito que vai dar certo? Independente da ferida aqui que tu te identificou, e eu trouxe uma pincelada de cada uma delas, né? Porque senão a gente ficaria aqui 2, 3 horas falando sobre isso. Mas entende que enquanto tu luta aí pra ser perfeita, a vida só quer que tu seja inteira. Como é que a gente faz pra ser inteira? A gente precisa desapegar nessas dores, olhar pra gente, olhar pra nossa essência, pra gente se conhecer, se reconectar contigo mesma. Sabe aquela sensação que a gente tem de buracos que precisam ser preenchidos? É porque tu não está presente aí na tua própria vida. Para te se sentir inteira, tu precisa estar presente na tua própria vida. Então tu precisa olhar mais para ti, entender essas dores, aprender a enfraquecer mesmo esses bloqueios para que eles não te paralisem mais. Olhar para ti, fazer coisas por ti. Então tu precisa parar de se rejeitar, de se abandonar. Tu precisa parar de ser injusta contigo mesmo. Tu precisa parar de se trair. Tu precisa parar de se humilhar muitas vezes até. Então entenda que as feridas emocionais, elas não são fraquezas, elas são mecanismos de proteção que um dia fizeram sentidos. Só que hoje elas não fazem mais. Então o problema é quando elas continuam aí comandando a tua vida, mesmo depois que aquele perigo ou que aquela situação já passou. A mente tenta te proteger o tempo inteiro, mas para crescer, tu precisa mostrar para ela que existe um novo caminho, que as coisas agora são diferentes, que tudo pode mudar, que não é porque até tu vai talvez passar por alguma situação difícil ali, que aquilo precisa doer de novo. Porque hoje tu é adulta, tu tem conhecimento, tu tem experiências. Entende que tu não precisa ser mais forte. Tu precisa ser mais consciente, mas só a consciência não vai ser suficiente. Então tu precisa até se dar aí a oportunidade de ser vulnerável em algum momento, de se entregar para olhar para essas dores, acolher, entender, corrigir. Como é que a gente faz para corrigir isso? A gente aprende a enfraquecer esses bloqueios que te paralisam. Quanto mais o bloqueio enfraquece, mais forte emocionalmente tu se torna. E quando tu se torna forte emocionalmente, nada mais vai te paralisar. Então, tu não cura ali o que tu não tem coragem de olhar. Eu sempre digo que pra gente curar uma dor, a gente precisa passar pela dor. Então, tu precisa encarar a dor de frente. É fácil? É confortável fazer isso? Não é. Só que vale muito a pena. Porque também não é confortável tu continuar aí nesse lugar que tu tá. Onde tu se vê paralisada, travada, onde tu quer crescer profissionalmente ou em qualquer área aí da tua vida e tu não consegue crescer. O desconforto de permanecer nesse lugar é muito pior do que o desconforto de encarar a dor, olhar para ela, aceitar olhar para ela e resolver. Então, eu quero que tu entenda que muitas vezes tu tá aí tentando até fazer isso, só que sozinha. E por experiência própria e por todas as pessoas que eu já atendi, eu te digo, a gente não consegue sozinha. Tu pode inclusive ser terapeuta, ser mentora comportamental, tu pode aí ter muita experiência em desenvolvimento humano. E tu vai conseguir ajudar muitas pessoas. Tu vai resolver o problema ali com muitas pessoas, tu vai conduzir muitas pessoas. Mas quando se trata em olhar para a tua própria dor, é muito difícil a gente conseguir sozinha. Geralmente a gente precisa de alguém ali para nos conduzir, para nos ajudar a olhar para essa dor, a entender essa dor, a localizar que dor é essa que tá aí te travando. Por quê? O que aconteceu lá atrás que hoje me faz
me proteger tanto, que me paralisa, que não deixa eu agir nisso aqui que eu quero. Então, eu desejo que tu te abra também para isso. Eu vejo que tem muitas profissionais dessa área muito fechadas de buscar ajuda. E às vezes não. Todo mundo precisa de ajuda. Então não é porque a gente tem muito conhecimento, muitas formações, porque a gente já ajuda muitas pessoas que a gente não precisa de ajuda também. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu já precisei de ajuda de outros colegas para olhar para uma dor que eu tinha. Eu tive já travas que em momentos ali, principalmente quando a gente começa a crescer e cada degrau que tu vai crescendo, tu vai te deparar ali com várias barreiras, vários desafios, vários bloqueios. E tu precisa olhar para isso para seguir crescendo, para que isso não te paralise. E normalmente a gente não consegue fazer isso sozinha, porque basicamente assim, eu entendi que eu travei aqui. Aí tu já tem essa consciência. Travei aqui, não tô conseguindo avançar. Entendi que tô num momento aqui de expansão, de crescimento, mas paralisei de novo. Então eu até tô com um resultado muito bom aqui, mas eu não consigo avançar. E aí tu entende isso. Travei de novo, paralisei, não tô conseguindo avançar. Mas para onde que eu tenho que olhar? E aí quando tu chega nesse ponto de para onde que eu tenho que olhar, é muito difícil. Primeiro porque às vezes as tuas memórias estão ali até bloqueadas, né? Segundo, porque é aquilo, os mesmos bloqueios que te levam a travar, eles não vão te tirar desse lugar. Porque a tua mente que te protege disso, ela não vai te expor a isso. Por isso que a gente não consegue. Então, a mesma mente que te sabota, geralmente não é a mesma mente que vai te salvar. Sem a condução de alguém. Porque tu não vai conseguir encontrar essas respostas sozinhas. E quando eu entendi isso, é libertador também. Por quê? Porque eu fiquei por muito tempo tentando resolver muitas coisas sozinhas. Porque eu sabia que eu tinha entendimento, eu tinha técnicas, eu tinha minhas formações, eu tinha experiência, eu ajudava todo mundo. E eu ficava me cobrando de eu tenho que resolver isso aqui. Só que eu não conseguia. E aí quando tu entende que se tu te abrir para alguém te ajudar, se torna muito mais rápido, muito mais fácil, tu nunca mais fica ali paralisada por causa disso. Por isso que é tão importante a gente ter pessoas para nos conduzir. Mentoras, terapeutas mesmo, pessoas ali que possam te acompanhar em um processo. Por quê? Primeiro, que o caminho é de fato muito solitário, né? Nós que trabalhamos nessa área temos ali um caminho muito solitário. São muitas coisas pra gente dar conta. Então, é sempre estudar, porque a gente tem que estar sempre se atualizando. É lidar com atendimentos, é lidar com vender o nosso trabalho, é lidar com se posicionar aqui na internet, fazer conteúdo. E aí a gente já tem que lidar com muitas coisas. E aí olhar para tudo isso e às vezes ter que olhar para nossa dor também é mais desafiador. E aí, às vezes o que acontece? Ou tu continua ali te machucando, ignorando essa tua dor e segue em frente ali, como dá, só que chega num ponto que tu não vai conseguir mais, ou simplesmente paralisa e já não faz mais nada. E nenhum dos dois caminhos vai deixar tu crescer e chegar ali nos objetivos e nos resultados que tu quer. Então, se de alguma maneira o que eu falei aqui te tocou, eu te convido a dar um próximo passo. Seja comigo, seja com outra pessoa aí de tua confiança. Mas se tu sente que tu ainda tem essas dores aí, tu tem esses bloqueios, tu precisa olhar pra isso, olha pra isso. Para de tentar sozinha, porque de fato sozinha tu não vai conseguir. Então busca alguém pra te ajudar. Se tu é mentora, terapeuta, profissional da área, o meu método, ele é totalmente direcionado pra ti. Porque a gente tem lá dentro do método um passo a passo.
de autoconhecimento, de entender quem tu é, tu te reconectar com a tua essência, entender como tu funciona, então como as coisas funcionam para te acelerar os teus resultados. Passa por todo o processo de desbloqueio emocional. Então, entendendo as tuas feridas emocionais, aprendendo a enfraquecer esses bloqueios dentro da tua rotina, do teu dia a dia, dentro dos projetos que tu tem para alcançar. Te passa por um processo terapêutico de autocura também. E, para finalizar, a gente passa por módulos que são estratégicos. Por quê? Para te crescer profissionalmente, entenda que talvez tu já fez aí vários cursos, sei lá, de marketing digital, para aprender a vender aí o teu trabalho. E aí tu percebeu que por mais que tu estude sobre isso, tu não consegue ter resultado. Teu conteúdo não engaja, teu conteúdo não vende, tu não sabe se vender. Por quê? Para vender desenvolvimento humano é algo muito mais sensível. Um curso, por exemplo, que te ensina a vender qualquer coisa, não consegue te ensinar a vender a tua sessão terapêutica, o teu processo terapêutico, o teu processo aí, seja lá qual for, se tu é mentora, terapeuta ou profissional da área, se tu vende consultas, se tu vende programas, mentoria, não sei. A questão é que é diferente. Vender desenvolvimento humano, vender para a pessoa olhar para a dor que ela tem, é muito mais sensível do que tu vender qualquer outra coisa. Então, existem estratégias diferentes. Então, lá dentro do método, tu passa então por todo esse processo de te conhecer, de passar pelo teu processo ali de desbloqueio emocional para tirar todas as travas, processo terapêutico de autocura e estratégias para te posicionar, para estruturar lá o teu Instagram de acordo com o que tu faz, vender o teu trabalho, colocar o teu preço, de fato te posicionar como uma profissional do desenvolvimento humano que começa a se tornar ali uma referência, de mostrar de verdade o que tu é, o que tu tem, o que tu faz, direcionar para quem tu vai vender. Então tem um processo lá completo. Só que não é só isso. Tu vai ter junto lá o meu acompanhamento. Todas que estão entrando ainda na turma 2 passam por todo o processo ali do treinamento gravado, mas com o meu acompanhamento de mentoria. Então a gente tem encontros mensais. A gente tem direcionamento direto comigo. Então vocês vão ter o meu suporte direto para qualquer parte do processo ali que tu travar, que tu precisar de ajuda, que tu tiver dúvida, que tu precisar de um direcionamento bem exclusivo e personalizado para ti. Aproveitem tudo que está sendo entregue na turma 2. Eu não posso prometer para as próximas turmas, porque como eu já falei para vocês, quanto mais alunas vierem, mais meu tempo fica limitado. Justamente eu limitei as vagas da turma 2, por quê? Vocês precisam passar pela aplicação, primeiro pra gente se conhecer, pra te entender o que eu tenho pra te entregar, pra eu entender o que tu precisa e pra gente entender também se é o teu momento, né? Eu gosto de trabalhar com muita transparência, porque se não for o teu momento, se não fizer sentido pra ti o treinamento, não faz sentido nenhum tu entrar. Sempre digo que o teu resultado é o meu resultado. Então, se é pra te entrar, só por entrar pra não ter resultado, a gente nem faz. Caso tu queira passar pela sessão pra gente se conhecer, se entender se é o teu momento ou não, sem compromisso. Se tu achar que é o teu momento, que é o que tu precisa, seguimos juntas. Se não for, eu sempre digo, né, a amizade continua. Mas te dê a oportunidade, vai lá, preenche o formulário de aplicação. Entende o que tem dentro do método lá, porque lá no formulário tem tudo bem explicado. Te dá essa chance, né? Eu sempre digo que pra gente decidir algo, a gente precisa primeiro conhecer. Então entra, conhece, conversa comigo. Se fizer sentido, seguimos juntas. Se não, continuamos aqui. Todos os dias a gente tá juntas aqui, sempre buscando esse crescimento, essa troca. E, de fato,
Aos poucos a gente vai conseguindo desbloquear muitas coisas aqui. Cada live que eu trago tem ali por trás um fundamento de algo para te trazer um impacto, uma reflexão, um desbloqueio. Mas a gente sabe que não é suficiente. O que eu entrego aqui é muito pequeno perto do que tu pode viver aí na tua vida. Então, entendendo o teu contexto, a tua história, quem tu é na tua natureza, tirando as tuas dores. Certo, gente? Aproveitem a oportunidade. Preencham a aplicação. Estou esperando vocês do lado de cá. Seguimos juntas aqui. Um beijo no coração, fiquem com Deus. E amanhã a gente está aqui de novo. Amanhã, quinta-feira, é dia que a gente tem aqui... eu tenho aqui minha parceira Denise comigo, no nosso projeto 50 Tons para o Sucesso. Então amanhã a gente revela mais um tom para também ajudar vocês aí nessa jornada rumo ao sucesso. Então estejam aqui com a gente amanhã. Beijo, fiquem com Deus.